Amados irmãos e irmãs, hoje domingo celebramos a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu e vamos meditar a palavra que a Igreja nos propõe para esta liturgia. Em que consiste a Assunção de Nossa Senhora? Diz São Paulo, na segunda leitura de hoje, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 23. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Aqui nos diz São Paulo que pelo pecado de Adão, todos deverão passar pela morte, mas pela ressurreição de Cristo, todos os que nele creem e são batizados haverão de ressuscitar como ele ressuscitou. Então, logo após a nossa morte, mediante o julgamento particular, conforme está em Hebreus 9, 27, a nossa alma poderá ser salva, sendo logo após a morte glorificada no céu, ou passando antes pelo purgatório para se purificar, ou, Deus livre e guarde, poderá ser condenada ao inferno. E no fim dos tempos, o nosso corpo será ressuscitado para se unir à nossa alma onde ela estiver. Deste modo, em todo o nosso ser, corpo e alma, estaremos um dia revestidos da glória de Cristo, nosso Salvador. Então assim acontecerá. Logo após a morte, a nossa alma terá o seu destino eterno, enquanto o nosso corpo perecerá, e nos últimos tempos, na segunda vinda de Jesus, este nosso corpo perecível ressuscitará pelo poder de Deus e se unirá à nossa alma onde ela estiver. E o que acontecerá com o nosso corpo no fim dos tempos já aconteceu em Maria logo após a sua morte ou dormição, como tradicionalmente a Igreja diz. Desde o seu início, a Igreja Católica crê que Maria, em todo o seu ser, corpo e alma, já está glorificada no céu. É esta verdade que celebramos hoje sob a expressão Assunção de Nossa Senhora. Assim, declarou Pio XII quando proclamou este dogma em 1950. Ele disse: a Virgem Maria, tendo completado o curso de sua vida terrestre, foi assumida de corpo e alma na glória celeste. E quais são os fundamentos deste dogma que celebramos hoje, que, em certo sentido, justificam esta verdade? São três: a maternidade divina de Nossa Senhora, sua Imaculada Conceição e também a própria Sagrada Escritura. Vejamos cada um destes. Primeiro, a maternidade divina. No Santo Evangelho de hoje, que está em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56, Isabel, ao ser visitada por Maria, no versículo 43, exclama assim: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então a Virgem Maria recebeu a grande honra de ser a mãe do Senhor, ou seja, a mãe de Deus. E o privilégio singular recebido por Maria de ser assunta aos céus logo após a sua morte está ligado justamente a este fato de ela ter sido a mãe de Deus, de ela ter carregado Deus no seu ventre, de ela ter gerado Deus na carne, no seu corpo. Então, meus irmãos, não seria justo que o corpo, onde foi gerado Deus feito homem,
onde Deus fez sua morada durante 9 meses, apodrecesse num túmulo comido pelos vermes. Diz São João Damasceno: convinha que aquela que trouxe no seu seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Então, é inconcebível que aquele corpo que abrigou Deus, que foi morada de Deus, apodrecesse debaixo da terra. Não é possível. Por isso, ele foi assumido aos céus logo após a morte da Virgem Maria. O segundo fundamento desta verdade é, como eu disse, a sua Imaculada Conceição. Então, além da sua maternidade divina, a Imaculada Conceição de Maria justifica essa verdade, pois não convinha que um corpo puríssimo, no qual mancha alguma de pecado pôde tocar, fosse tocado pela corrupção da morte. Assim dizia São Germano de Constantinopla: vós, como está escrito, aparecestes em beleza. Aqui ele está falando de Maria. O vosso corpo virginal é totalmente santo, totalmente casto, totalmente domicílio de Deus, de forma que até por este motivo foi isento de desfazer-se em pó. Foi sim transformado, enquanto era humano, para viver a vida altíssima da incorruptibilidade. Mas agora está vivo, gloriosíssimo, incólume e participante da vida perfeita. E o terceiro fundamento do dogma da Assunção está na Sagrada Escritura. Nós vimos na primeira leitura, que está em Apocalipse, capítulo 12, que São João vê um grande sinal no céu. Que sinal é este? Diz ele: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Meus irmãos, a Igreja sempre compreendeu que esta mulher é a Virgem Maria, que aqui também simboliza a própria Igreja perseguida pelo dragão, ou seja, a antiga serpente Satanás. E nesta visão, a Virgem aparece, como São João descreve, vestida de sol, ou seja, revestida da luz e da glória de Cristo. Ali ela está glorificada. Diz também João que ela está com a lua debaixo dos pés. A lua significa aquilo que é passageiro, a instabilidade deste mundo. Então, tendo a lua debaixo dos pés, Maria, na visão de João, não está mais sujeita à instabilidade deste mundo, mas já está imersa no eterno, no definitivo. E ela também aparece com uma coroa de 12 estrelas, que significa que ela é a rainha, a mãe do novo Israel, a Igreja, que tem como fundamento os 12 apóstolos do Cordeiro. Então, este é o dogma da Assunção de Nossa Senhora e algumas das suas justificativas. E o que esta verdade muda na nossa vida prática? Vejamos duas aplicações do dogma da Assunção na nossa vida. A primeira: a Assunção da Virgem Maria ao céu deve encher nosso coração de esperança, pois é garantia de que será cumprido aquilo que o Senhor prometeu em João 11:25. Disse ele: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, o que nela, na Virgem Maria, já aconteceu, a glorificação no céu em corpo e alma, acontecerá também um dia conosco, se como ela formos fiéis ao Senhor. E a segunda aplicação prática da Assunção de Nossa Senhora. Essa verdade deve também nos recordar a sacralidade do nosso corpo.
O seu destino último não é o túmulo, não é virar pó, mas é a glória do céu. Sendo assim, meus irmãos, devemos ter um respeito profundo pelo nosso corpo e pelo corpo dos nossos irmãos. Por isso, é particularmente grave todo o pecado que se comete com e contra o corpo. Por exemplo, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, a masturbação, a imodéstia no vestir, a falta de pudor e etc. Diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios 6, 15 e 18. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Então, meus queridos, hoje nossa alma engrandece ao Senhor e nosso espírito nele se alegra por ter olhado para a humildade de Maria e por tê-la elevado a uma dignidade tão alta, maior do que a dignidade dos anjos e santos juntos. Que do céu, onde ela está, ela nos auxilie com a sua intercessão junto ao bendito fruto do seu ventre, Jesus nosso Senhor, para que não nos percamos nesta vida e alcancemos um dia a glória dos céus. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.